Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Food Podcast. Esse é o episódio 65. Gravamos bem, hein? Um pouquinho, né? Eu sou o Marcos Fonseca, para quem ainda não me conhece. Sou o Ian Lorenzo. Meu amigo Ian Já vou Lorenzo. aproveitar e fazer a parte chata. Isso, muito Curta bem. esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. E é isso. Conteúdo de graça, galera. A gente só tá pedindo para você aqui embaixo do vídeo, ó, dar o likezinho, se inscrever no canal, Comenta compartilhar, o que você achou. comentar. Bota o nome de alguém que você queira que venha aqui. Isso é importante também. E se você quiser patrocinar o canal através do Instagram, traz através da nossa DM lá, manda uma mensagenzinha que a gente bate um papo e botar tua marca aqui com a gente. Beleza? Isso aí. Vamos lá? Então, vamos lá, anunciar o convidado de hoje. Então vamos. É o Marcos Guimarães, da CNX Line, uma holding que carrega algumas outras marcas aí voltada para formatação de franquia. Muito obrigado. E expansão, né? E expansão, né? Formatação, Exato. expansão. Legal. Obrigado pelo seu tempo aí, Então, por ter aceitado o convite. Falar dos números gerais aí, experiência do Marcos, né? Isso. Mais de 80 marcas passam por esse processo lá de formatação. Atualmente, né? De formatação e expansão. Mais de 20 anos de experiência com franquias. Feira digital. Feira digital, Franquia E. mundo online, franquia E, loja física, e tem um mundo de coisas, Isso aí. né? Mas eu falo que tem que desmistificar esse franchising, não é? Eu acho que esse é o grande segredo, entendeu? Eu falo que a gente não fica velho à toa, né? Experiência e network, pelo menos, a gente ganha, né? A gente não vai falar de idade aqui, mas tá bom. Não. Meus bom. cabelos brancos já não estão... Conta pra gente aí um pouquinho, Marcos, como é que você chegou no franchise? Quando que você se apaixonou por esse mercado? Isso foi antes, na verdade, de 2000, né? A gente começou um trabalho muito forte lá atrás, né? E é curioso, porque a gente tem uma loja hoje que é da... Se você olhar, qualquer semelhança é mera coincidência com uma CVC Viagens, né? E eu fui muito tempo da CVC Viagens, trabalhando aqui na parte de expansão. A gente colocou a primeira loja no Rio de Janeiro da CVC, que foi lá no Città. Nem existe hoje mais essa loja, né? Mas, enfim, tem toda uma história por aí, né? E morei muito tempo também em Recife, então por isso que a gente tem um escritório lá hoje também. Mas esse mundo é assim, sabe? Então eu acho que o grande lance hoje é o que eu procuro mostrar uma diferença no mundo de franquias, sabe? Não dá para fazer o mais do mesmo, né? Uhum. Por isso que a gente traz todo esse conceito, tentar diferenciar isso do mercado, trazer uma loja. Eu tenho uma loja física de venda de franquias, que ela está se tornando também uma franquia, é o Franquia E, que é aquilo que a gente comentou um pouquinho, né? Aluga aí, faz aí, reserva aí, monta aí. Então, amigo, Franquia E. Sua franquia começa aqui. E a gente sentiu uma dificuldade muito no passado. Eu tinha escritório no centro do Rio, antes da pandemia e tudo mais. E eu senti uma dificuldade, formato. Mas eu formato com qual objetivo? De vender a franquia. Certo. E eu tinha essa deficiência muito no passado. E foi por isso que eu criei o Franquia E. Que eu falo, então a gente faz todo um trabalho de formatação e venda de franquias, né? Então eu falo assim, esse know-how todo vem, mas com conhecimento, né? Logicamente eu falo assim, o network ele é fundamental, mas o conhecimento também é outro, tem que andar junto, né? Lendo livros, buscando, acontecendo, participando de feiras, eventos. Eu falo assim, hoje vocês sabem bem da questão de marketing, né? Eu não tenho uma ferramenta que você fala, pô, isso aqui é a solução dos meus problemas. Sim. Não tem mais fórmula mágica, né? Tem 1 milhão de ferramentas. Tem né? 1 milhão de ferramentas, amigos. E aí você tem que ir trabalhando dentro do teu negócio para ver aquilo que te encaixa, né? Então é um pouco disso, sabe? E esse know-how, na verdade, ele vem de tudo isso, né? Eu falo que eu fui paulista, né? Eu não sou mais paulista, brincando, mas lógico, sou paulista, mas eu já consigo falar 2 pastéis, né? Mas eu me entrego porque eu falo um de queijo, um de carne. Como é que você fala franquias? Franquias. Eu Não não tenho, é o X no eu final. não consigo isso ainda. Eu não sei se é porque eu morei no Nordeste, né? Bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Eu acho que ficou meio atrapalhado a voz, a dicção, mas enfim, mas funciona, né? O importante é o conhecimento em cima disso, entendeu? Com certeza. Cara, eu queria levantar uma bola aqui, que é sobre o mercado de franquias que a gente viu explodir na pandemia. Principalmente de alimentação. De alimentação, basicamente. Basicamente não, principalmente. Eu acho que é um mercado que explodiu muito. E aqui no off, que a gente estava falando um pouquinho sobre isso,
E eu costumo dizer que é um mercado que cresceu como bolha, acelerou muito, Sim. e a árvore está sacudindo agora, né? Então, assim, eu queria muito levar... Porque é um assunto delicado, né? Porque a gente tá... eu participo de alguns grupos de franquias em que a galera tá falando, pô, que fulano é picareta, que fulano é isso, que fulano é aquilo, que a franqueadora não entrega, que a franqueadora é isso, que a franqueadora é aquilo. E ninguém melhor do que você para poder levantar essa bola aí, né? É legal, a gente passou por vários momentos aí, né? É política, economia, cada hora é uma coisa, né? Eu falo assim, olha, se você tem problema com isso, desliga a televisão, amigo, e começa a trabalhar, né? Porque senão você senta e chora. Mas a pandemia, ela trouxe realmente uma quebra geral de muitos segmentos, né? Mas assim, mas também equalizou uma situação que se cobrava valores exorbitantes em cima de processos de formatação mesmo, né? E você acaba não analisando o negócio do outro lado. Porque eu falo assim, por trás de uma franquia tem um CNPJ. E esse CNPJ, muitas vezes, ele pode ser pequeno, médio ou grande. Se é o pequeno, vamos encaixar com a realidade dele. Ele quer crescer, bacana, mas vamos ajudá-lo a crescer de uma forma condizente, né? E eu comento muito essa questão. Tem muita gente no mercado que fala assim, olha, poxa, Marcos, olha, vamos crescer, vamos evoluir. Eu falo, vamos, amigo. Mas para crescer e evoluir tem que ter uma estratégia. Entendeu? E a estratégia também vai envolver grana, você entendeu? Então não adianta você gastar mundos e fundos só com a formatação e depois você não ter dinheiro para expansão também. Então é importante isso, porque eu falo assim, olha, vamos vender 10, 20, 50, 100, eu falo, vamos, mas vamos começar com a primeira, sabe? Vamos ser pé no chão. Ah, mas quantas franquias eu quero vender ou eu preciso vender? Amigo, você pode vender quantas você quiser. E o desde que é o que entra. Mas você não acha que isso é uma coisa... Eu acho que é um problema que o mercado está vivendo, que eu acho que é tanta gente contando mentira, que quando aparece alguém mostrando o real cenário da parada, você acaba sendo mentiroso da história, né? Na verdade, assim, eu falo que eu bato muito contra o mercado, né? Porque tem uma das minhas palestras, na verdade, eu falo sobre desmistificando o franchising. Que esse é o meu trabalho principal. O franchising, a formatação, ela não é um bicho de 7 cabeças. Eu te explico direitinho. Se você quiser fazer uma formatação, você faz. Mas ela é trabalhosa. Ela vai te dar trabalho, porque ela precisa ser bem feita. E aí eu falo, olha, a gente tem uma estrutura própria hoje. Eu tenho marketing financeiro, design, jurídico próprio dentro do escritório para trabalhar no teu negócio. Eu não faço captação no mercado. Olha, junta aqui, vamos agora atender esse cliente, sabe? Porque assim, e aí o que acontece muito em cima disso? Cara, a entrega depois é horrível. E o cara fica insatisfeito e você fez um negócio, você achou que ia ganhar dinheiro da sua vida, não ganhou, o cara está insatisfeito, ele vai contar para 10, não vai falar para 3. E por isso que tem hoje, inclusive, marcas de mercado que estão sendo processadas, etc., né? Consultoria exatamente em cima disso. Porque, cara, a entrega é importante, né? Não adianta eu falar, olha, vamos fazer equity. A palavra do momento é equity. Eu falo, putz, é uma maravilha equity. Quem não quer? Quer ter um equity do seu negócio? Eu quero. Quem que você não quer? Vem ali um investidor, vem tudo, pô, bacana. Sim. Mas, amigo, vamos começar? É isso. E para quanto isso será necessário, sabe? Então, você tem que ter muito em mente isso, desde o processo inicial, realmente, até onde você quer chegar. Mas saiba que tem uma grana para ser investida em cima disso. Mas não é gastar tudo com formatação, sabe? Assim, eu concordo muito com o que você está falando, cara. Mas se discordar também pode falar. Não, mas eu concordo. Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando de uma série de coisas que eu já vivi, que aconteceram. Porque é isso, cara. Assim, a gente recebeu aqui no podcast um tempo atrás, o Maurício da Baurucas, o Baldinho dele tá até ali atrás, ele não sei se dá pra ver na câmera. E ele falou uma frase que eu acho que eu nunca vou esquecer, que ele fala assim, cara, quem nasce grande é monstro. Não. Então, assim, eu acho que a galera tá vendendo muito uma realidade que não é condizente com o que tá acontecendo hoje no mercado. Então, assim, eu falo muito para cliente, cara, vamos maturar a tua marca, vamos fazer isso acontecer e escalar isso. É isso aí. E aí, uma outra coisa que eu quero emendar nessa pergunta uma coisa que eu tenho visto muito é que a galera tá vendendo, não sei totalmente, né, mas a galera vendeu franquia para qualquer um. E qualquer um que eu tô dizendo pessoas que só tinham dinheiro para poder investir. E na franquia a gente sabe bem, e você sabe melhor do que eu, que não é só ter grana no bolso para poder fazer. Porque eu vi muita gente comprar franquia que era um cara que, por exemplo, o cara era médico e aí ele tinha uma grana parada, a esposa não trabalhava, ele queria fazer um investimento para botar para a esposa tocar.
Sendo que a pessoa caía de paraquedas no negócio. Sim. Ela não entendia a parte administrativa, a parte financeira, não entendia sobre marketing, não entendia sobre nada de nada. E na maioria das vezes a franqueadora não dá esse suporte pro cara. E na aí? verdade acontece muito isso. Eu tive um caso, até no Nordeste, a gente vendeu uma franquia para lá e o marido chegou e falou... E por sinal ele chamava Marcos também, não vou falar marca, nada, mas já deu... Eu falei, pô, Marcos, né? Não podia acontecer, mas enfim. Ele falou, eu quero fazer uma surpresa para minha esposa. Eu falei, cara, não faz isso. Que merda. Pelo amor de Deus. E aí eu falei, não faz. E ele quis evoluir. E a marca também falou, não, vamos vender. Que é o caso, vamos vender. E aí, vendemos. E aí eu falei assim, olha, só que você precisa do seguinte, agora todo o envolvimento é ela que vai cuidar, você não tem tempo, certo? Certo. Ela precisa treinar, capacitar e etc. dentro de um processo normal de implantação. Ah, não, ela vai aparecer, e aí os dias foram chegando, e a inauguração prevista para uma determinada data, o que aconteceu? Ela não apareceu. Ih, rapaz. E depois, quando ele foi falar, uma semana antes, na verdade, da data de inauguração, ela falou assim, olha, você pega a franquia aí para o marido. Enfim, foi quase um caso de separação, porque ela falou, quem disse que eu quero isso? E aí foi na minha frente, sabe? O pior foi isso. E aí eu não falei, putz, e agora? Agora eu não sei se eu colocava um divã ali para fazer o psicólogo, o terapeuta, alguma coisa, porque foi uma briga feia, entendeu? E eu falei para ele, Marcos, e agora, Marcos? Você está uma semana? Não, pode ficar tranquilo que eu vou colocar alguém. Enfim, 3, 4 meses depois fechou a franquia. Mas por quê? É exatamente por isso. E as pessoas têm essa ilusão de que eu vou ter uma franquia, agora também... É porque a galera acha que é uma poupança, né? Uma poupança não, como é que é o nome? É um fundo de investimento, né? Que garantido, bota o dinheiro ali e recupera né? aquilo na frente, né? É um negócio que você fala, pô, é garantido? Amigo, não é garantido. Ali tem um negócio que ele está maturado, que ele está validado, mas vai variar. Tem muitas variações, né? Tem N definições para isso, mas você tem mercado, você tem ponto comercial, você tem uma série de questões que você, na verdade, tem que trabalhar. Né? Eu falo assim, pode abrir uma franquia qualquer, pode abrir do McDonald's, amigo. Se você não tiver uma gestão sobre isso, cara, aquilo vai dar ruim. Sim. Entendeu? Então, seja qual ela for, o cara precisa trabalhar, a não ser que ele seja um investidor. Você entendeu? Se ele for um investidor, ele fala, tá bom, eu vou colocar alguém na operação, mas ele coloca como um operador, alguma Sim. coisa assim, para que o negócio funcione. Mas tem que ter uma estratégia. Entendeu? Então, isso é muito importante. E eu digo sempre, é melhor um não bendito do que o sim maldito. Verdade. Teve uma vez que eu fui, essa foi legal também, foi uma outra franquia, eu mesmo fui vender, e a pessoa falou assim, eu queria ver como é que é o funcionamento, eu quero uma franquia, etc. Eu falei, tá bom. E foi uma pessoa toda bonita, tá? Uma mulher toda bonita, elegante, de salto e tal, e eu peguei num verãozão de 40 graus, falei, vamos para Copacabana para abrir a loja. E ela, fomos lá para Copacabana, e a porta era de ferro. Uhum. E porta de ferro não era elétrica, amigo. E eu falei, toma a chave. Ela, mas sou eu que tenho que abrir? Eu falei, abre para mim. Amigo, ela suava, transpirava. A sorte que a maquiagem era boa, mas quase que derreteu. Depois que entramos na loja, eu falei, agora pode fechar. Ela falou, mas a gente não vai olhar mais nada? Eu falei, sim, não. Enfim, saí. Depois ela ficou sem falar comigo uns 2 meses, mas depois ela veio me agradecer. Porque ela falou assim, Marcos, eu não quero loja de rua, eu quero loja de shopping. Porque eu falei, amigo, é isso, a franquia é isso. Se faltar, de repente, principalmente em algum setor específico, faltou o cara que limpa o banheiro, amigo, você vai ter que limpar, o teu negócio tem que andar. Uhum. É franquia, mas tem que andar algumas coisas que normalmente podem acontecer. Então, assim, as pessoas não estão muito preparadas porque acham que a franquia já está tudo certo. Já vem tudo pronto, garantido, né? Entendeu? E não é bem assim, né? E não é nada então, assim, entramos né? num ponto bom, né? A gente foi, há vários anos a gente vai para uma feira de franquia. E, cara, eu olho alguns negócios assim e falo, irmão, isso daqui não vale nem pra vender bala, pô. São negócios que beiram o bizarro. E dentro desse mercado, como identificar um bom negócio, um negócio que vai ser longevo, que vai performar? A última feira da BF tava de doer, cara. Meu irmão, de assustar, cara. A gente viu o golpe dentro da feira. Não, é golpe descarado, assim. Golpe que a gente olhou um negócio assim, era uma empresa se apresentando com mais de 200 unidades.
Não vou entrar no mérito, não. Mas assim. E não era no Brasil, E o Brasil Brasil- não existia aqui no nenhum. Brasil não existe. E o Não que- existe. Não existe no Brasil a E o parada. cara ainda finalizou assim: temos 200 e não sei quantos, e uma é na Escócia. Esse daqui só faltou. Aí eu virei as costas, pô. Falar um palavrão. Éramos, sei lá, umas 4, 5 pessoas. Eu virei as costas e fui embora, pô. Fui fazer outra coisa. Então, assim, Loucura. eu acho que o que me assusta um pouco isso é ter uma certa chancela até da ABF com relação a isso. A ABF é um órgão, na verdade, regulamentador. Né? Ele, na verdade, ele faz algumas análises, mas ele não entra muito no detalhe da maturidade daquele negócio. Ele olha muito a questão das peças jurídicas e tudo mais. Se eles cumprem os requisitos, né, mínimos. Isso, exatamente. Entendi. Entendeu? Eles se baseiam na questão aí jurídica ele mais mas forte. aí né? não tem o que fazer mesmo. Aí Entendeu? Então, assim, é uma situação complicada. E tem muita gente falando, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei mais o que, e sai querendo vender a qualquer custo. Em Né? qualquer coisa, né? É qualquer coisa. Então, você tem que tomar cuidado. E além disso, esse processo de formatação, ele precisa ser bem feito. Por quê? Por exemplo, nós temos uma metodologia, eu criei um método chamado BPF, que é o Business Plan for Franchising. Esse é um plano, um método que nós criamos e nós homologamos ele. Por quê? Pela dificuldade que eu sentia. Eu falei, cara, eu preciso montar um plano de negócio voltado para a franquia. Uhum. Né? Então, nós criamos uma metodologia que, desculpa, ainda, eu não estou falando nem de franquia, lei de franquia, eu estou falando da estruturação do teu negócio, Sim. amigo, para fazer dar resultado. Esse plano vai servir também para o teu negócio atual, porque ele começa a enxergar alguns problemas. E aí, principalmente no ramo de alimentação, etc., que a gente vai falar muito na questão de CMV, que hoje é um desafio de mercado, né? Então, todas essas questões, na verdade, a gente aborda aqui para falar, cara, desculpa, eu não tenho emoção no teu negócio. Uhum. Eu tenho respeito, mas isso é muito bom para você. Porque eu falo, enquanto você não tem emoção, amigo, a coisa vai fluir. Quando você colocou emoção, é igual um homem ou uma mulher apaixonada. Eu falo, pronto, ficou cego. Né? Então, a primeira etapa de um processo de formatação é a financeira. Eu preciso entrar no teu negócio, validar, ver número, ver resultado. Porque tem que ser bom para você, franqueador, tem que ser bom para o franqueado. De que forma isso vai ser fechar essa equação bacana? Tem alguns negócios que eu enxergo que quanto mais cresce, maior o problema, pô. É tão exatamente. descontrolado de tudo que se o cara abrir 10, ele tem 10 vezes o problema maior. Assim, o que eu queria dar um passo atrás na conversa, porque isso daí isso aí que você tá falando é um buraco sem fim, né? Se a gente entrar nesse mérito agora. Mas é uma coisa que eu já percebi, eu tenho percebido muito no mercado, eu queria muito ouvir de você sobre isso, que eu acho que o mercado passou por esse crescimento como bolha, acelerado demais por conta de pandemia. A árvore está sacudindo, então tem muita galera caindo lá de cima. Só que ao mesmo tempo eu estou vendo um movimento muito bacana, que é um movimento de capacitação desse mercado. Sim. Eu tenho visto uma boa parcela do mercado cada vez se estruturar mais. Então, assim, ao mesmo tempo que tem caído aqueles que ninguém sabe como é que subiram na árvore, Uhum. a galera que ficou lá em cima tá se capacitando e ficando cada vez mais robusta, né, cara? Uhum. Isso, na verdade, a pandemia ela trouxe, né, 10, 15 anos da frente para um ano aqui, amigo, e salve-se quem puder, né? Foi muito isso para quem não estava estruturado, principalmente, né? E muita gente não estava, né? Eu falo que a grande maioria não estava. Então, tudo isso, na verdade, ele trouxe um ensinamento muito grande, né? Até das próprias pessoas em buscarem conhecimento mesmo, para que realmente não seja ludibriado por uma situação de formatação, de franquia, essas questões todas, entendeu? Então, assim, é por isso que eu falo, tem que ter uma seriedade muito grande quando você vai trabalhar com uma marca, com um negócio, né? Da mesma forma que se vende, eu falo, cara, tem que ter seriedade nisso aí. Entendeu? Então, isso é muito importante. Aí você começa a separar no mercado aqueles que falam, pô, tem gente séria, né? E aquele pessoal que só quer arrancar teu dinheiro mesmo, sabe? Sim. E aí, esse não vai evoluir, aí tá com os processos, problemas, dificuldades e tudo mais. Eu né? observo, você estava falando da escalada, né, de marcas crescendo. Hoje, na Bolsa, a única empresa de alimentação que a gente tem é o Burger King, que nem brasileiro é. Então, hoje a gente já tem algumas marcas internacionalizando, marcas brasileiras indo para fora, abrindo master franquia em outros países. Eu acho que a gente se aproxima cada vez mais de uma profissionalização ao ponto de marcas chegarem à Bolsa e estar lá listada como uma holding de várias marcas. Então, eu acho que a gente caminha para esse formato, né? Para uma profissionalização do mercado que vai realmente mudar o mercado. A gente está falando aí de redes de farmácia, estão na Bolsa,
pô, de roupa, tem a Arezzo aí gigantesca, com franquias dentro dela, inclusive, como a Reserva, como a Schultz e outras, que eu acho que a gente deve provavelmente aí nos próximos 5, 6 anos ter marcas fazendo IPO, cara. E tem uma sinergia muito grande, né, de junção, aquisições também de empresas. Não é porque eles se amam, desculpa, Não. mas é porque tem uma necessidade de mercado. Né? Claro. Se você pegar aí, por exemplo, uma Pets da vida junto com aquela do segmento de pet, né, que se juntaram, na verdade, e fizeram a fusão, desculpa, não é porque se ama. Cara, eu tenho um espaço gigante, mas eu preciso negociar com o fornecedor, né? Porque hoje um grande vilão, e aí no setor de alimentação ele é muito forte, é a questão dos custos, né? Que eles cresceram absurdamente, né? Então, assim, algumas questões que você precisa falar, poxa, como é que eu deixo ainda meu negócio atrativo na mão de um franqueado e etc. Porque uma coisa é na minha mão, né? Eu conheço bem, eu domino bem, mas na mão de um franqueado, como é que tem que ser? Né? Então você tem que trabalhar com algumas questões. Fora isso, a questão da mão de obra também, que hoje é um gargalo. Né? Então você precisa oferecer, na verdade, para o teu colaborador, na verdade, toda a questão de treinamento, capacitação, na verdade, para ele abraçar isso. E aquela do turnover no setor de alimentação, ele é alto. Né? Eu acho que é alto pela falta de profissionalização. Então, é exatamente nisso, né? E aí a gente está falando de uma situação que eu falo, desculpa, mas não é nem franquia ainda. Então, essa estruturação aqui, tudo isso vai servir depois num processo de franquia. Porque se você estruturar isso aqui, é aquilo que você falou, pô, eu tenho 10, mas estou desestruturado. Começou a crescer desestruturado. Então, essa fase toda ela é muito importante dentro de um branding. Eu acho que a gente tá passando... primeira etapa para isso é a formatação de franquia. Que daí vão sair grandes negócios que vão realmente decolar e fazer sentido. Porque se a gente for pegar, a gente está falando aí do McDonald's de 1960, foi onde o McDonald's começou a vender franquia. Então a gente está começando alguns anos atrasado aí. Lá fora a gente tem marcas na Bolsa Americana. Domino's está na Bolsa, McDonald's, Starbucks e por aí vai. Então, pô, diferentes nichos dentro do mercado que são franquia e performam, entendeu? Eu acho que a gente está caminhando para esse processo. Eu queria, mais uma vez, dar um passo para o lado na conversa para poder falar de uma outra coisa que eu tenho visto crescer muito no mercado, mas que eu ouço muita gente falar com um certo receio, que é a parte de concessão de marca. Né? Que eu vejo uma galera indo por um caminho por ser mais acessível o custo, por ser mais... não sei... menos burocrático, talvez, mas ao mesmo tempo um pouco perigoso, né? Não é. Eu digo aqui, vamos dar um passo atrás, eu falo, todo o processo de estruturação, de uma formatação, ela precisa ser bem feita. E essa estruturação ainda, eu não cheguei na legalidade. E a legalidade é a lei de franquia, que é a lei 13966. Então nós estamos falando de um trabalho que precisa ser feito aqui atrás para estruturar um negócio para que ele se torne uma franquia. Depois, amigo, isso aqui estruturou, você legaliza. E aí são as peças jurídicas. E aí eu falo, existem algumas formas de crescer. Ou o crescimento próprio, eu falo, eu vou investir, eu vou mesmo montar as minhas lojas, etc., vão ser próprias. Ou se tornarão franquias. O que é a franquia? É uma lei baseado na 13966, que é a lei de franquia, ou eu quero ter uma licença de uso de marca, por exemplo. Mas, na verdade, as amarrações contratuais, elas precisam existir. Sim. E o conceito, ou o pré-conceito, eu perguntando para vocês, o que vocês preferem ter, uma franquia ou uma licença de uso? Depende. Então, é exatamente isso, porque muitas vezes muitas vezes as pessoas, na verdade, podem não ter o conhecimento do que é uma licença de uso, mas eu tenho marcas hoje, por exemplo, que elas trabalham com licença de uso. Elas só não aplicam a lei de franquia, entendeu? Mas elas podem entrar no mercado e desenvolver o mesmo trabalho, porém de formas diferentes. A lei de franquia ela tem uma legalidade, tem a taxa de franquia, royalty, marketing, mas o licenciamento também pode ocorrer dessa forma. O licenciamento ele pode trazer uma taxa também mensal de cobrança, uma taxa inicial de licenciamento, entendeu? Basta que você faça amarração contratual. Isso faz parte... Qual é a grande diferença entre os dois? Desculpa te cortar. Não, exatamente. A diferença é a lei de franquia.
Certo. Basicamente assim. Um está respaldado por por essa uma lei específica e o licenciamento não. O licenciamento, na verdade, ele tem artigos que ele envolve na lei geral, vamos dizer assim, mas ele não tem falando, olha, essa aqui é uma lei específica de licenciamento. Eu não sou o melhor dos caras porque eu não sou advogado, mas eu sei porque eu tenho o jurídico dentro do nosso escritório, entendeu? Mas basicamente é isso. Então você fala assim, Marcos, mas eu quero montar um modelo de licenciamento que ele é mais simples. Ele pode ser tão simples ou tão complexo quanto uma franquia, mas a amarração contratual é que vai fazer essa diferença. Você pode não ser responsável por dar o suporte que uma lei de franquia fala, olha, você tem que dar suporte, te obriga por conta do royalty que você cobra e tudo mais. Então fala, cara, eu não vou te dar o suporte, você vai trabalhar com a minha marca, mas eu posso fazer uma amarração, por exemplo, você vai usar somente os produtos homologados que a gente definir aqui, ponto. Então, assim, isso é muito, eu falo assim, é o preconceito em relação à franquia e ao licenciamento. Entendeu? Tirando um pouquinho das obrigações de suporte, né? Acho que principalmente suporte, né? Exatamente, né? Porque, na verdade, um gargalo hoje de uma franqueadora é o suporte. Porque o suporte ele precisa ser bem dado, ele precisa ser bem feito. A gente estava conversando sobre isso, antes do papo, sobre um caso que eu conheci há pouco tempo, que o cara falou assim, cara, a minha intenção é montar um modelo de negócio onde eu não tenha suporte, cara. Porque torna a operação muito cara, a operação do cara. E ele falou, cara, eu não vou dar suporte, eu vou dar um treinamento, eu vou deixar esse treinamento disponível para o cara de maneira online, e é isso, e fé. Então, aí existem os modelos, mas isso, na verdade, ele pode fazer isso? Pode, mas aí encaixado numa lei de franquia, ele pode ter problemas. Então, ele parte para um modelo de licenciamento. Depende do tamanho, da complexidade do teu negócio e aonde que você quer atingir. Mas, poxa, eu quero algumas garantias na ponta em termos da continuidade bem padronizada do meu negócio. Legal, aplica-se uma lei. Mas eu quero um modelo também padrão, mas meu negócio é menor ou maior. Aí vai da estratégia que você quer adotar na ponta, entendeu? Mas ambos têm que estar com contratos bem amarrados para que você não traga problema nem para o franqueado ou licenciado, nem para um franqueador ou licenciador. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz... Eu vi isso recentemente numa situação e eu fiquei curioso para saber como é que isso funcionava, que é a parte de viabilidade, de validação do negócio da pessoa para ver se aquilo tem de fato uma sinergia para ser franquia. A viabilidade se o valor que vende deixa algum lucro e se teu produto é rentável. Eu falo assim, isso é uma polêmica também que todo mundo me pergunta nas palestras que eu faço. Marcos, mas será que o meu negócio é franqueável? Eu falo assim, todo negócio é franqueável. Você acredita mesmo? Desde que. Entendeu? Se você falar, por exemplo, um museu eletrônico, você acha que é franqueável? Museu eletrônico, não tem nada do mundo físico. Vamos lá. Não vejo como... Desde que pode ser. Entendeu? Por quê? Por isso que eu criei a metodologia. A metodologia, na verdade, eu vou tirar a emoção do seu negócio. Talvez o meu modelo de negócio atual não funcione na mão de um franqueado ou licenciado. Mas com a modelagem adequada, ela funciona. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um restaurante, sei lá, de 200 metros quadrados. Eu já tive um case assim, que o cara tinha um restaurante de, sei lá, 120 metros quadrados, ele tinha uma área de salão bacana, legal, e o restaurante dele vivia bombando. Ele falou, cara, vou arrebentar, vou replicar isso aqui. Só que ele buscou 350 metros quadrados. O que aconteceu? Faliu. Entendeu? Por isso que eu falo que é o desde que. Você imagina uma situação e parte para fazer sem antes olhar o quê? Números. Tirar a emoção do negócio. Por isso que eu falo do desde que. Esse podcast, ele pode virar uma franquia? Não precisa responder não, hein? Mas pode, desde que. E aí eu vou falar, na verdade, nós vamos criar estratégias para que ele seja franqueável. É interessante, a gente pode conversar sobre isso. Quer franquear? Vamos franquear o Papo Fuji? Mas você entendeu? É disso que eu tô falando. Não, a gente pode franquear um modelo, se ligou? Porque, na verdade, a gente tem um negócio na mão. Você tem um business. Que, se a gente envelopar ele com uma outra marca, a gente está vendendo a assessoria da parada. Você pode trazer agregadores para o teu negócio. Por isso que eu falo que todo negócio é franqueável desde que.
Eu falo assim, na minha formação acadêmica, eu tive muito já faculdade, pós-graduação, MBA, né? Eu tive tudo isso. Hoje eu tenho HBO, Netflix, essa parada toda. Porque eu falo, amigo, você tem que estar no mercado, né? Você tem que estar no mercado para entender isso, você entendeu? Por isso que eu falo desde que o que vai funcionar no mercado? Bacana, mas ainda é achismo. Vamos tirar um achismo e vamos modelar esse negócio para ver a chance realmente. E aí entra a viabilidade e a franqueabilidade. Desde que o formato que o negócio está hoje, mas tu pode mudar ele. O negócio ele é dinâmico, pô. Vamos supor, a gente for vender um hambúrguer a R$10, se a MV dele for 5, de repente não é franqueável. Mas se ele virar 35? Desde que. E de que forma a gente viabiliza para ele virar 35? Você entendeu? Aí eu vou buscar a essência do negócio. Não é uma hamburgueria. Cara, qual que é a essência dessa hamburgueria? Senão vira mais uma hamburgueria de esquina. Aí você tem que vender a 10. Você entendeu? É disso que eu tô falando, entendeu? Isso é polêmico, porque muita gente aí no mercado fala, pô, Marcos, mas você tá de sacanagem. Eu falo, não tô de sacanagem. Eu não acho que é polêmico, acho que é delicado, né? É delicado, né? Entendeu? Mas eu sou suspeito para falar, porque como a gente mexe com muita coisa, né? De saúde, beleza, bem-estar, pet, alimentação, odontologia, ótica, blá, 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 lavanderia, tudo isso. Então você acaba, na verdade, vendo que as situações... Por exemplo, franquia E. Minha loja de venda de franquias. Ela é franqueável? Está se tornando uma franquia. Aí você fala, caraca, uma loja física de venda de franquias que está se tornando uma franquia? Amigo. Pô, eu vejo alguns Desde negócios que são franquia que me dá um pouco de revolta, cara. Eu vejo assim... agência de publicidade de ser franquia. Irmão, eu vi uma vez, sei lá, meu irmão, era uma franquia... Na verdade, não é franquia. Não é franquia. O cara vende qualquer coisa pra tu prestar um serviço, tu paga 10 mil pra implantar. Enfim, eu não vou lembrar desse mérito, não. Mas aí tem que ter seriedade, porque... né? Porque senão... Porra, irmão. Vejo os negócios e olha assim, tipo assim, franquia pra lavar carro. Meu irmão, o cara só vende a concessão sua marca, pô. E vai lá lavar carro. Aí é estratégia. Por isso que eu falo que o importante... Eu gosto muito do conceito missão, visão, valores, mas hoje eu busco no teu negócio, além disso que se tem, ou que senão a gente cria também, mas qual que é a essência do teu negócio? Qual é o propósito dele? Isso é o mais importante. Não é vender hambúrguer, não é vender pizza, não é isso, não é aquilo, sabe? Mas qual que é a essência desse negócio? É nisso que nós temos que trabalhar. Você entendeu? Isso é o mais importante. Porque é essa essência, na verdade, que vai levar lá para frente, vai oferecer uma experiência de fato para o cliente. Né? E hoje, cada dia mais, a gente sabe que para fidelizar um cliente não é simples, não é fácil, mas você tem que o quê? Surpreendê-lo. E de que forma? Aí eu estou falando da essência, do teu propósito. Entendeu? Eu falo assim, eu monto um cardápio, por exemplo, de qualquer coisa dentro de um restaurante. Cara, se eu escrever lá, espaguete à bolonhesa, beleza? Agora, se eu transformo esse espaguete à bolonhesa com uma receita própria, com um diferencial próprio e com características e insumos diferenciados, vocês concordam que eu criei um outro modelo de prato que não é um espaguete à bolonhesa. E com isso, na verdade, eu estou trazendo a essência, o propósito para aquele negócio, entendeu? É disso que eu estou falando. E cada vez mais, eu acho que as empresas, as marcas, elas precisam enxergar isso. Senão você vai virar mais um de mercado, sabe? E o sucesso está muito voltado para essas questões, entendeu? Então, eu queria entrar na questão que eu tenho um atual modelo de negócio que eu tenho lido muito sobre isso. Mas eu queria muito ouvir de você o que você acha que é tendência hoje como negócio, modelo de negócio de franquia hoje no mercado, de food principalmente? Na verdade, assim, você tem... Hoje, o que está muito em alta, né? Você pega a questão da saúde, beleza e bem-estar, mas que vai de A a Z. A própria alimentação também, ela vai de A a Z, desde, uma chocolateria até um restaurante, e etc, etc. Um negócio que eu vejo muito que está numa tendência absurda é o mini market, né? Então, a gente está, inclusive, para formatar um agora, que também nem é daqui, é do Nordeste, mas assim, mas ele tem que ser trabalhado. Por quê? Porque não pode deixar virar modismo. Acho que é um negócio de franquia que tá na moda. Então. Quantas modas tu já viu aí que exatamente. Mas eu acho... Não, eu acredito neles mais do que as modinhas que aconteceram. Eu também. Porque eu sou cliente.
Se a gente vier falar de onda de mercado, o que eu quero levantar aqui é uma tendência, não uma onda de mercado. É isso aí. Porque a onda a gente viveu a onda da paleta mexicana, Uhum. a gente viveu a onda do poke, a gente viveu a onda do açaí. É isso Tinha aí. açaí viveu- até com coxinha de bobeira Não, pô, fizeram. É. A gente viveu- Esses daí que me dá raiva, cara. Esses Então, franquia que me... mas Pô, meu irmão. o ponto principal o que eu quero levantar é tendência. Sim. Não é onda de mercado. Onda vai acontecer, irmão, não tem jeito. Teve os japas da vida sinceramente, também. eu sinceramente não acredito que mini market seja uma onda. Eu acredito que é uma tendência. Mas eu acho que vão surgir marcas fortes nisso e os grandes mercados vão entrar. Provavelmente, tá? Que é uma tendência. Que tá. E já tem, por exemplo, o Carrefour fazendo mini market, Sim. franquia, Presunic, eu já vi. E teve mais um outro grande que eu vi fazendo Eu isso. só vi Carrefour até agora. Então, é o mini marketing não dentro de condomínio, mas pro bairro, vamos dizer assim, Carrefour. Não, aí versão eu já mini. vi. Eu acho que a Americanas lançou também. Lançou. Express, É, né? Alguma Express. coisa. Mas não era franquia, não. Era Não, própria. mas o modelo que eu tô falando é de É do condomínio mercadinho autônomo, né? Ou Sim. semi-autônomo, na verdade. A maioria é semi-autônomo hoje, né? Mas é aquilo, a gente precisa pensar assim. Antes da pandemia, a gente tinha eu acho que um modelo de conduta. Depois da pandemia, a gente teve outro modelo. Né? E principalmente assim, o pessoal mais jovem, né? A geração X, Y, Z, que falam tanto de um monte de geração aí. Mas assim, mudou o comportamento. Na minha idade, cara, quando eu completei 18 anos, amigo, no dia do meu aniversário, sabe o que eu fiz? Eu fui comprar um carro. E eu não tinha dinheiro ainda. Meu pai me ajudou, minha irmã ajudou e eu ajudei. Entendeu? Compramos um Fusquinha na época, com 18 anos. Agora, hoje, meu filho, cara, ele quer o quê? Ele quer um iPhone, amigo. Ele quer o iPhone, porque o iPhone ele chega em qualquer lugar. Eu fico confuso. Você é das antigas, tá vendo? Ó, se entrega. Não é nada, cara, isso é novo. Mas você entendeu? Isso vendeu empada na praia, tá acabado só. Mas você entendeu? É disso que eu tô falando, entendeu? Então, assim, qual é o comportamento hoje que tá buscando? O cara com iPhone, eu peço, eu vou no delivery, eu vou nisso, eu peço o que eu quiser, eu peço Uber, blá, blá, blá. Então, é muito isso. Então, tem que entender. E a questão, voltando no mercadinho, no mercado autônomo, cara, é uma facilidade hoje dentro de condomínios, né? Logicamente, eu não vou fazer compra, não é o objetivo. Sim. Né? Agora Aquilo que eu vou chamar de conveniência. Correto. Sim. A conveniência ela é melhor do que o mercadinho autônomo. Uhum. Então, se ninguém falou nada aí, olha, vamos lançar já uma conveniência, sabe? Porque a conveniência de mercado, ela é o melhor modelo, né? E Lá MPM, etc., que você passa ali e você fala, cara, você vai pegando algumas coisas e mete o pé. No meu prédio, Entendeu? os caras Facilidade. começaram com o mercadinho e agora lançaram lá dentro, sabe o quê? O pet. Ração, pô. Mas é Ração, isso. fralda pra cachorro. Não, mas eu tava conversando com a galera essa Uma semana. segunda marca, não é o... Sim. Não, eu tava conversando com a comum, galera não. essa semana que já tá entrando no mercado anexo a esses mercadinhos, esses mini markets, lavanderia e uma série de outras coisas tava que eu acho vendendo que, vinho no hotel. que fazem muito sentido. Cara, eu queria levantar uma pauta aqui boa. Franquia é know-how e marca. Vamos partir desse princípio para começar a falar de franquia. E tem alguns cases aí no mercado que, por exemplo, você compra a franquia e tu decide o que vende lá no teu negócio. Então, tipo, tem o norte, vamos supor que fosse café. É uma rede grande aí que faz isso. Bem grande. E lá se eu decidir vender salgadinho, vender café com leite de cabra, o produto e o layout eu que escolho. Só a logo que é mesmo para todo mundo. Qual é a sua visão disso no mercado? No longo prazo. Voltamos um passo atrás. Qual é a estratégia do negócio? Eu tenho café. Eu sou produtor de café. Eu quero vender café. Mas se eu sair falando para o mercado que eu tenho um café bacana, legal, é um produto, pode ser commodity ou não, depende do café, né? São cafés especiais, etc. E eu quero escalar esse negócio. Eu tenho algumas formas de escalar. Eu posso escalar ele como franquia, eu falo, esse dia mesmo, nós temos uma marca que a gente está formatando, é uma loja, o cara chegou para mim, Marcos, eu tenho uma loja, eu tenho uma fábrica de quindim. Meu amigo,
fábrica de quindim não é para qualquer um, não. De 40 anos. Então Que esse negócio isso, não dá cara? errado. Rapaz, Ele falou assim, meu negócio é franqueável? Aí o que eu falei? Você já sabe. desde que... Desde que, sim. E aí nós estruturamos ele, criamos um conceito, colocamos toda a parte de arquitetura também na loja, porque ele queria ter uma loja física. E eu falei para ele, a estrela guia sua é o quindim, que por sinal é até amarelo, parece que é a estrela Porra, guia de porque, fato. caralho, é o nicho do nicho do nicho. Então, né? subnicho. Mas é por isso, aí eu estou dando um exemplo na prática, Cara, que mas aí loucura. o que nós fizemos? Nós começamos a trabalhar na composição do cardápio. Você entra na loja e fala, cara, isso aqui é uma loja de quindim. Mas não quindim de vendo- diversas coisas? Demerara, açúcar mascavo, quindim, quindão, pra festa, não sei mais o que. Só que mesmo assim, Porra, tem que ter muita escala, velho. meu irmão. mas Que mesmo isso, assim, o que acontece? Haja A gente quindim, compõe cardápio para que ele não fique só com quindim, ok? Ok. E aí é disso que eu tô falando. Mas a estrela guia do cara é o quindim. Mas ele aí tem uma valeria, fábrica. nesse caso, por exemplo, vender qualquer outra coisa junto, bolo, o que fosse, pra vender Mas a franquia do desde que quindim. faça sentido, né? Desde que faça sentido. Entendi. Entendeu? Porque se eu falo para você, loucura. cara, você vai ter uma loja de quindim, uma franquia de quindim, bacana, legal? Mas ele vai falar, meu, putz, mas desculpa, você não vai ter faturamento legal, blá, 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 para colocar num ponto legal, etc, etc, né? Então, assim, a gente compôs cardápio, entendeu? E fala, pô, o cara do quindim deu errado. Meu amigo, ele tem 40 anos de quindim, não é possível o cara não saber fazer quindim, certo? Ele já tá na outra geração. 40 anos vendendo quindim. É louco. Você ficou com essa, né, Marcos? Mas Mas eu tô com isso na cabeça, cara. Maior E a- comprador de ovo do Rio de Janeiro. Que Porra, isso, não, não cara? é. Eles são de São Paulo, não são nem daqui. Então, de São Paulo. Porque Mas você quindim é entendeu? ovo, né, filho? E Ovo é aí, açúcar. mas aí, olha só. Aí são as estratégias de novo. Qual o modelo de negócio que ele pode ter? Indústria, ele pode Não, a fornecer indústria pra- ele tem. Não, que é a mercado, estratégia mercado. dele. Mas ele tem, B2C. na verdade, ele pode ter um modelo de container, um modelo de loja, um modelo de store, um modelo de store em store e assim por diante. Ele pode ter uma Store em bike, store é uma forte. ele pode ter feiras e eventos. Você entendeu o leque? Mas eu vou falar, o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. E como que eu enxergo isso? Porque eu estou de fora. Uhum. Essa é uma grande vantagem. Não, se a gente Com for todo ver a respeito. loja de quindim funcionando sozinha, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz o Mas menor se a gente sentido. botar dentro de um AMPM, por exemplo, vendendo um espaço de quindim, pra caramba. Você tem um freezer lá, uma geladeira Depende do tamanho, né? congelado, e é maravilhoso o produto dele. Maravilhoso, entendeu? Mas eu estou dando um exemplo simples, mas que você dali, o que acontece? Por isso que eu falo que a gente criou a metodologia. Porque dali, na verdade, eu vou escalar um negócio dele e vou falar, olha, o desde que vai funcionar nessas circunstâncias. Ah, eu quero só vender quindim, amigo, então vamos criar uma food bike aqui, qualquer coisa assim, mais simples, que aí você consegue vender o teu quindim. Entendeu? Mas ele falou, cara, eu quero ter uma loja, eu quero ter isso. Bacana, então vamos estruturar isso. Mas eu vou tirar a emoção do seu negócio. Nós vamos entrar com isso, entendeu? Então são essas questões, na verdade, que aí eu falo, de novo, qual é a essência? Qual é o teu propósito? Entendeu? E é buscar exatamente essas eu falo que essa sinergia de outros itens para compor o teu produto principal. Esse cara é de E São aí, Paulo? É. Eu queria chamar ele pra vir aqui no podcast, cara, porque Genial, eu quero meu ouvir a irmão. história do É. cara. Mas você entendeu? Então, assim, a gente tá num trabalho com eles ainda lá, mas assim, mas é bacana por conta disso, entendeu? Então, assim, e quando você fala, pô, eu quero o meu produto café, voltando de novo, eu quero o meu produto café, o restante, meu amigo, eu posso agregar o que for lá dentro. Mas eu preciso entender, assim, buscar essa essência, senão vai ser mais um café no mercado, Sim. mais um, que não vai Mas fazer e no sucesso. longo prazo isso? Porque, por exemplo, essa rede meio eu já fui em mais de uma loja. Cada lugar tem uma coisa. Eu não sei que na loja daqui, se eu for, o que vai ter, por exemplo. A não ser o café. Você tá falando do padrão. Exato. Tá, mas vai que o cara tem um centro de distribuição, ele tem um CD, por exemplo, ele tem diversos itens lá, ou ele fornece, ou ele não fornece. Aí precisa entender qual é o background dele aí para você poder projetar. Eu, né? como cliente, eu Entendeu? acho muito ruim. Então, isso já não é um bom sinal, né? Entendeu? Como cliente, eu só vou quando me forçam, porque de contrário eu nem entro. É. Aí são características que a gente precisa puxar para tirar a emoção do negócio e falar, cara, vamos sinalizar que você vai ter Uhum. problema, tal. Você tem que fazer uma análise SWOT. No processo de formatação a gente faz muito isso. Análise SWOT, né?
forças, fraquezas, ameaças, oportunidades, blá, 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 para o cara também entender, né? Então, ele, na verdade, ele vai ter que falar e a gente vai conduzir algumas situações para que fale, pô, você tem aqui, e dentro de uma análise SWOT, ele já sai uma viabilidade do teu negócio também, de que forma ele vai se comportar. Você fala, cara, teu negócio tem um risco gigante, uma ameaça aí que não dá. Então, vamos modelar? Vamos. O Desde Que vai fazer isso também, entendeu? Então, são essas, na verdade, congruências aí que a gente trabalha para que o negócio funcione da forma mais correta possível, né? E a chance de dar certo é grande, né? Eu falo assim, não é garantia de que nenhum negócio vai funcionar 100%. Ninguém dá garantia. É a mesma coisa que você fala de TI, né? Eu já fui de TI um dia, o cara fala, não, você está 100% seguro. Não tem nenhuma empresa no mundo que fala que você está... Ele pode falar 99,99999, mas tem o 0001 que você está com risco aí, entendeu? Então é em cima disso, né? E o processo de formatação, ele é bem assim. Mas estrutura aqui, sabe? Essa estruturação aqui, ela é fundamental, sabe? Ela tem que estar bem amarrada, bem estruturada, sabe? Para você poder falar, cara, agora é legalizar, meu amigo. Seja de licença, seja de franquia e etc, entendeu? E aí depois é a estratégia de escalar e expandir, né? Legal, entendeu? não. Um ponto bom pra gente comentar, de expansão, né? Qual seria, assim, não existe fórmula mágica para expansão, mas eu acredito que seja a parte mais difícil do negócio, porque, por exemplo, quanto custa fazer uma formatação? É X. E agora, quanto custa para expandir qual método? Então, na verdade, assim, você tem que ter uma estratégia também de expansão. Certo. Então, vamos lá, eu quero abrir 10, 50 ou 100. Eu falo, amigo, olha só, não começa com 100, vamos começar com 1. Vamos projetar para uma quanto é que eu preciso. E aí vai entrar na questão de marketing e tudo mais. Inclusive, por exemplo, a gente está formatando agora uma academia, né? Essa academia, na verdade, ela tem 2.000 metros quadrados. E eu vou reduzir ela agora ao contrário. Uma academia dessa está custando, sei lá, vai abrir por 10 milhões, 12 milhões. Então você trabalha muito no topo da pirâmide. Agora, nós estamos formatando ela para descer ela para um nível de 250 metros, alguma coisa assim. Essa modelagem, na verdade, eu já projeto nela, primeiro, uma coisa que a gente chama de turn rate, que é, na verdade, a perda de alunos. Porque quando você abre o negócio, você fala, pô, vocês fazem academia? Putz, faz, eu vou começar segunda-feira, curso de inglês. Então você tem um churn rate disso aí, né? Porque o churn rate é a variação, na verdade, que você tem em cima da perda de alunos. Eu preciso projetar isso também na abertura de um negócio. Você entendeu? E fora isso, eu tenho o CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Você entendeu? Para esse negócio funcionar. Você entendeu? Então, eu também vou falar assim, olha, então, você começa, na verdade, a sua estratégia na formatação. Porque eu já falo, cara, aqui você vai ter que colocar num valor ali de investimento o CAC seu, pelo menos mínimo, a 1.000, 2.000, 3.000, não sei o que. Depois ele vai diminuindo à medida que você vai trazendo mais, vai se tornando conhecido, etc, etc. Então, assim, mas tudo isso precisa da estratégia. Fora isso, tem a questão de impulsionamento, tem as redes sociais, tem feiras e eventos, tem isso, tem network, blá, blá. Então, tudo isso, na verdade, são ferramentas que a gente precisa trabalhar no processo de expansão. Né? Mas acho que muita gente... eu acho que a galera tá vendendo tanta facilidade hoje em dia como uma forma de enganação mesmo, né? Eu tava conversando com um cliente ontem que ele falou para mim assim, não, porque eu tô... É uma franquia. Ele falou assim, não, porque eu tô sendo cobrado porque... a gente precisa avançar com assessoria. Eu falei assim, cara, a gente precisa avançar com tantas outras coisas. Então, assim, só que as pessoas precisam entender, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que bater muito no mercado, como uma forma de criar uma cultura, uma cultura, acho que não é a palavra, eu acho que assim, de educação ao mercado, de instrução ao mercado, de que são, cara, várias vertentes. Então, assim, o que a pessoa acha que tem gente querendo vender franquia viralizando com meme na internet. Entende? Essas pegadinhas, né? Eu falo, cara, tem que tomar muito cuidado com essas questões. A linha tênue entre o certo e o errado ali é muito próxima. Pô, e aí, quando eu falo pro cara assim, cara, tem a agência de marketing voltada para performance, outra voltada para branding, outra voltada para... O que tu falou aí tipo, as pílulas, né? Os videozinhos curtos estão muito em alta. Eu tive acesso a uma pessoa que veio gravar aqui, não vou expor porque não faz sentido. Mas o maior canal dele de aquisição era o TikTok. Tem vídeo no TikTok. Sim. O vídeo hoje é a pauta da vez. E vídeo, às vezes, fazendo coisas aleatórias.
Então, só que aí entra uma outra questão, que é a parte comercial da coisa, né? Eu queria entrar nesse assunto agora, que é... Porque a parte comercial não é só vender. É fazer a validação daquele lead, né? Uhum. De entender se aquele lead, de fato, cumpre os requisitos mínimos para poder entrar naquela franquia, né? Porque não basta o cara ter dinheiro. Não. Na verdade, assim, dentro do processo de formatação também, você, na verdade, vai desenhar a persona, o skill do franqueado. Quem eu quero na minha rede, quem eu não quero, sabe? Tem gente que fala, Marcos, mas eu falo, a gente precisa definir isso. Porque eu falo assim, é aquele cara que você fala, meu, esse cara não vai cuidar do negócio, vai investir para a esposa, vai não sei o quê. Eu falo, cara, desculpa, esse não é o teu perfil que precisa ter no franqueado. Então, tudo isso, na verdade, a gente precisa documentar, sabe? E tem estratégia para isso, inclusive tem questionário, na verdade, que você vai fazer um processo de entrevista, tanto com o franqueador quanto com o franqueado. Certo. Entendeu? Não é só falar, pô, apareceu um franqueado, vamos vender aqui, vida que segue, sabe? Então tem um método, na verdade, para você. É um processo de seleção como se você colocar aqui dentro de uma empresa, né? Esse cara precisa passar por um processo de seleção. Ah, mas o cara tem dinheiro, mas ele tem um perfil? Porque ao invés de você arrumar uma solução, você pode estar arrumando um problema. Correto. Entendeu? E esse cara depois volta, muitas vezes, na justiça, tudo buscando os direitos dele, muitas vezes, tendo ou não, mas o cara fica irritado, né? Mas é por conta disso. Então, você tem que tomar muito cuidado hoje quem você coloca dentro da sua rede, né? E o franqueador, da mesma forma, né? O franqueador também, ele precisa ter um perfil dele, que é importante, né? O que ele precisa atuar? Porque, assim, muitas vezes as marcas ou as empresas, elas procuram e acham assim, não, os caras lá que estão fazendo para mim, desculpa, não é os caras lá que estão fazendo, não é o grupo CNX Line que está fazendo, somos nós, amigo. Eu estou aqui como consultor para colocar, né, padrão no teu negócio, mas eu preciso dessa ajuda. Quem conhece o negócio é você. Eu trago experiências, know-how e de mercado, né? As best practices que a gente chama, as melhores práticas, eu trago de mercado. Mas o negócio profundo conhecedor é você. Então a gente tem que trabalhar 4 mãos isso, muito bem feito, muito bem desenhado, para que realmente você tenha um nível de assertividade muito grande no final, entendeu? Então ele está muito relacionado a isso. O Marcos falou agora é muito interessante. A barreira de entrada para uma venda de franquia é muito alta, cara. O cara tem que ter o dinheiro, ele ainda tem que ter expertise. Não, para quem quer trabalhar de maneira correta. Porque hoje o que a gente está vendo no mercado... Não é fácil. Hoje você pegar uma rede e expandir de forma saudável não é fácil. Não, calma aí. Desculpa, vamos lá. Eu acho que não é o expandir de forma saudável. É expandir de forma responsável. Sim. É isso aí. Entende? Porque assim, o que eu vivi muitos casos, cara, de clientes nossos que vendem franquia, e aí o cara chega e fala assim, pô, um lead que entrou lá na conversa tal, e falou assim, pô, amigo, vou usar números aleatórios, tá? Sim. Fictícios. Aí vamos dizer que esse meu cliente estava vendendo uma franquia a 200 mil. Aí ele virou e falou assim, porra, então, o concorrente X falou pra mim que começou vendendo a franquia a 200 mil, e aí eu falei pra ele que eu tinha 100, aí ele falou assim, não, a gente consegue abrir. Aí ali o cara falou, ele falou assim, pô, ali eu achei estranho a conversa, porque calma aí, a gente tá falando de não era metade exatamente, mas era quase a metade do valor de investimento. Aí o comercial do meu cliente chegou pra ele e falou assim, cara, olha só, vem cá, vamos conversar. Deixa eu te apresentar aqui os custos de implementação. Legal. A gente tem toda a parte de exaustão, que custa X, e valores médios, né? Sim. A gente tem isso aqui que custa Y, a gente tem não sei o que custa não sei o quê. E botou na ponta do lápis e a conta foi lá em cima. Aí ele falou assim, amigo, isso aqui não tem nada a ver com a marca A ou marca B. Isso aqui tem a ver com custo de implantação. Custo de mercado. Sim. Então, assim, o que estão te vendendo, irmão, é um golpe descarado. O que os caras querem é pegar tua grana e aí depois, pô, mas eu não tenho mais, já não tenho mais, o problema é seu, pô. Irmão, depois que eu vi uma postagem de uma igreja fazendo desconto no dízimo, eu não duvido de mais nada, pô. Vem aqui que aqui é 8%.
Que isso. Então, daí pra frente a gente já imagina. Já tá infringindo a Bíblia. Ó, daí não pra é frente a gente 10%, já é imagina. 8%. Que isso, irmão. Mas tem algumas situações, sabe? É por isso que tem que tomar muito cuidado hoje em dia com, né, com quem você contrata. Né? Olha a empresa em si, né? Eu não estou falando, não quero fazer propaganda, mas assim, mas tem que ter seriedade, tem que ter uma equipe para trabalhar, tem que ter uma continuidade, sabe? Bater lá e falar, cara, eu vou falar com o fulano, ciclano, não vai falar com o Marcos, cara. Oh, pô, o Marcos é legal, tá? Mas não é só o Marcos, tem uma equipe por trás disso trabalhando. Isso é legal, sabe? Isso dá realmente segurança para quem está entrando, para quem, né? Porque o cara que está entrando é aquilo, pô, não sou especialista, eu não sou especialista em marketing, mas você é, então vamos falar contigo, né? Para ter realmente um respaldo muito interessante em cima disso, né? Tanto na formatação, expansão e tudo mais. Tem marcas que eu falo, cara, desculpa, não dá para expandir o teu negócio. É aquilo que eu falei, eu prefiro falar um não bendito do que o sim maldito, sabe? Porque eu vou falar, cara, eu não consigo. E aí muitas vezes eu pego coisas que vêm de mercado, material que vem de mercado, assim, né? Que eu olho e falo, gente, cara, teve uma mesmo que veio para mim, eu tive que reformular, é o reformatar que a gente chama, porque, desculpa, não tinha nem um sellbook que a gente chama, é uma apresentação do negócio, sabe? Eu tive que fazer. Falo, cara, isso é material básico para a gente trabalhar, né? Entendeu? Então, assim, são coisas, na verdade, e aí eu falo, as pessoas falam, ah, Marcos, mas você não vai querer reformatar meu negócio. Eu falo, não, cara, eu só preciso olhar o que você tem. Porque se você falou que formatou, você está formatado, está estruturado, mas eu preciso ver. Principalmente a questão comercial, jurídica, se está bem amarrada. Não quero vender consultoria para você, isso para mim não dá dinheiro, não é falar, vou vender um negocinho aqui. Não, mas eu tenho que ver se o seu negócio está estruturado para poder oferecer. Porque bem ou mal, dando certo, bem, mas dando errado, o nego bate na minha porta também, Marcos. Pô, sabe? Eu sou corresponsável por essa situação, entendeu? Ah, a franqueadora é ele, legal, o contrato é com ele, legal, mas você vai falar, pô, Marcos, você me sacaneou, você vendeu um negócio que, pô, nada a ver, sabe? Então, assim, a gente procura trabalhar com muita responsabilidade em cima disso, sabe? É fundamental, entendeu? Eu acho que a responsabilidade é a palavra-chave, cara, do Com negócio. certeza. Com certeza. É bem em cima disso, né? Muito bom. Mas o que é? Acho que foi, né? Ficou bom o episódio, cara. Eu gostei. Gostei. Foi legal. E olha que a gente não entrou com os assuntos polêmicos, né? Pô, tu gosta muito dessa parte, né, cara? Eu gosto, cara. É. Tinha que criar uma parte num quadro só das polêmicas. O que você ia falar de assuntos polêmicos? Não, aí? não quero entrar nesse mérito, não, porque hoje Se em perguntar dia... de novo, ele fala. Não falo, não. Cara, é muito ruim, tá? Eu não quero entrar com assunto polêmico, não. Mas é muito ruim pra gente que vive o mercado de maneira séria. E olha que eu não vivo o franchise, a Vera. O que eu vivo é a pontinha. Então, assim... mas é muito ruim porque a gente começa as pessoas começam a desacreditar do negócio. Então, assim, eu já ouvi de uma pessoa falando assim, franquia é a maior furada. Entende? Eu também já ouvi. E me dói isso, ouvir isso. E mais uma vez, eu não vivo franquia. Eu atendo algumas franquias lá na agência, mas é a ponta do iceberg, né, que a gente chama. Mas é muito ruim a gente ouvir isso, por quê? Porque, na maioria das vezes, cara, foram picaretagens que essa pessoa Falta passou. de seriedade. Entende? E assim, e a gente que vem trabalhando sério e tendo parceiros sérios atuando também no mercado, ouvir esse tipo de coisa é muito ruim, né? Então, assim, parece que... E denigre a sua imagem, né? Eu que faço um trabalho sério, etc., né? Com todo respeito a outros também que fazem no mercado, mas os picaretas, na verdade, vão denegrir a tua imagem, né? E aí, para você reconstruir ela, porque as pessoas vêm com um preconceito em cima da franquia, não de você, mas da franquia, né? Eu tive um caso ontem, foi bem típico isso, um cara que foi lá no escritório e ofereceram para ele, na verdade, o entendimento dele, e na verdade eles queriam participação no negócio do cara, né? Ele falou assim, olha, mas para mim franquia o cara entra com participação no meu negócio. Eu falei, desculpa, amigo, quem falou isso para você pode queimar esse cara. Porque está totalmente errado. Eu não tenho poder nenhum sobre o teu negócio e não quero nenhum braço dele, nenhuma sociedade nesse momento. Depois que a gente se conhecer, etc., ok, beleza. Aí você pode falar, pô, vamos participar. É uma outra história, mas o trabalho aqui é totalmente diferente. A formatação, a estruturação, a definição, a gente faz aqui, mas você aprova tudo, amigo. O negócio é teu, não é meu. Que fique bem claro.
Aí o cara parece que saiu mais aliviado do escritório. Sabe? Eu falei, que loucura. Mas aí é isso que você está falando, né? O cara entrou já falando, não, porque nós vamos formatar, nós vamos estruturar, nós vamos juntar, puxar isso aqui com a hold nossa. Aí ele falou, cara, eu me senti assim, daqui a pouco eu me senti na reunião que eu já não era mais dono do meu negócio, sabe? Eu falei, que loucura, né? Eu falei, então, mas é bem isso. Doido, cara. E a formatar já ia perdendo a parte da empresa. Porque muita gente já fala, olha, me dá uma participação, me dá isso. Cara, eu não quero nada. Né? Vamos se conhecer, vamos namorar aqui direitinho e tal, né? Pra gente depois poder casar, Mas né? é isso que eu tô falando, é loucura, cara, sabe? É muito louco. Eu também não acreditei. E aí ele me falou o nome da figura, eu falei, putz. Cara, e assim... Alguém comentou comigo, foi segunda-feira, né? A gente conversando lá na reunião, que o cara ia cobrar um FII mensal e consumação no restaurante do cara, pô. Me paguem em sério, quentinho aí. Me paguem sério, pô. E assim, isso é o que a gente via no mercado, cara. Uma vez eu ouvi de um cara, eu tava iniciando no mercado de trabalho ainda, eu era bem novinho, cara. E aí eu lembro muito que já tá bem coroa hoje em dia, mora perto da minha casa, inclusive. E aí eu vi ele falando uma vez para um cara falou assim, numa outra situação, não tem nada a ver com franquia. Ele chegou pro cara e falou assim, não, a gente faz um bem bolado aqui, depois a gente faz uma permuta e faz... Ele falou assim, meu amigo, o melhor negócio é você me pagar e eu te pagar. Esse é o melhor negócio que tem. E aí, na hora, eu não entendi muito bem, né? E aí, hoje eu vejo, cara, que tem muita gente que faz umas coisas completamente sem sentido, assim. Pô, calma aí, então tu me paga uma parte em dinheiro, outra parte em consumação, ou então me dá uma parte do negócio e que pô, vier, cara... Faz um negócio a qualquer custo. E aí é o negócio caindo em descrédito. É isso aí. Cai mesmo. A gente que está trabalhando sério no mercado carrega esse estigma, né? Essa coisa ruim, que no final das contas é isso. Enfim. Mas é isso, cara. Bacana, legal. Gostei do papo. Agora é o momento jabá, onde você vende o teu peixe aí, como é que a galera te acha... como é que eles falam diretamente com você, aquela câmera ali é toda sua. Legal. Bacana, gente. Posso começar já? Pode, fica à vontade. Então, nós somos do Grupo CNX Line, né? Nós estamos com as redes sociais aí, @Grupo CNX Line e @franquiae, ok? São as nossas duas principais redes sociais aí. A gente fica hoje, né, no Shopping Downtown. Convido vocês para conhecer a loja. Downtown, para quem não conhece, é no Rio de Janeiro, isso, tá, gente? Shopping Downtown, perdão, né? A gente fica muito aqui. Mas a gente tem uma base em São Paulo também, tem sócio lá, eu tenho um sócio, que é o Osmar, né? Que fica lá. A gente que lugar fica de São Moema, Paulo? Moema, isso. E temos no Nordeste também, que é Natal. Então a gente tem uma base, porque eu morei muito tempo lá, e Natal foi porque uma estratégia, porque a gente tem muito cliente, principalmente na região de Natal, né? Então a gente acabou fixando lá. Mas eu morei 10 anos em Recife. Mas tá aí, é só procurar a gente, quiser bater um papo, tomar um café, eu falo que sem compromisso, né? Quer entender sobre qualquer situação, fala com a gente, né? Eu não tenho compromisso nenhum, as pessoas têm até muitas vezes receio, né? De, poxa, eu tenho medo de falar, o cara já vai vir com proposta. Não vou com proposta, vou explicar o teu negócio, o que a gente está batendo esse papo, né? Eu não preciso falar, não, vai pagar a minha hora técnica. Não tem isso, para com isso, né? Mas tem um pouco disso ainda, a galera fica meio com receio, sabe? Achar que eu vou empurrar. Eu falo, cara, eu não empurro nada. Você que decide se você quer ou não. Sim, mas é em cima disso. Então é isso. É isso. Tem mais um episódio. Compartilha, se inscreva. A gente tem que fazer isso toda hora pra ver Tem que fazer, tem que vira, falar cara, isso 3 tem vezes jeito. em cada episódio. E posso te falar uma coisa? Claro. Se não compartilhar e não seguir, dá azar, hein, galera? Isso aí. Aí, ó, dá O azar. negócio nem então, cresce mais. Então, Pô, vamos começar abrindo a assim. partir de agora, começa a seguir, porque senão dá azar, hein, galera? Isso aí. E não tem como escolher, porque você já tá ouvindo. É pior ainda. É isso aí, né? galera. Obrigado por mais uma companhia. Tá acompanhando a gente aqui até o finalzinho. Se inscreve no canal, curte o episódio, compartilha com aquele amigo que você sabe que tá precisando franquear o negócio dele, tá querendo ouvir esse papo de hoje. Agora. E é isso. Se você quiser, repito aqui, se você quiser patrocinar o nosso canal, chama a gente lá na direct do Instagram e manda lá que a gente bate um papo. Isso aí. É isso. Até a Valeu. próxima. Obrigado, Valeu. gente. Valeu.